Hoje nós vamos ler o capítulo 16 de Deuteronômio. Ainda não é a sequência para terminar a Torá, porque hoje comemora-se, estamos na semana de Sukkot, a festa dos tabernáculos, a famosa festa dos tabernáculos. Hoje vai ter na igreja da mídia, desse tabernáculo. Hoje vai ter na igreja da mídia, desse tabernáculo. Esse é um tipo de festa que os evangélicos costumam comemorar, fazer campanha da cabana. E é uma forma de atrair, né, pessoas. Mas não é o nosso caso é bem outro, graças ao Eterno. Vocês vão achar estranho, porque não está na sequência, porque a gente ainda vai terminar a Torá, tem ainda mais uma para achar. E depois a gente começa em Gênesis novamente. Mas vamos ver algumas coisinhas. Ou seja, faz uma comparação assim. Nós já tivemos a passagem de ano judaica e estamos terminando a Parashiot, todas elas. Já está terminando a porção de número 54. Portanto, encerra-se o ciclo de Torá e começa de novo. Quando você pensa começar a Torá de novo, você tem que associar um novo ano, tá? E um novo ano nós terminamos um ano para começar o outro. Foi dia de alegria ou tristeza? Tristeza. Mas quando você vai começar novamente o estudo da Torá, você deve começar com alegria ou com tristeza? Com alegria. Então alguma coisa tem de acontecer aí entre o final do ano e início de ano. E aí você pensa assim, é como se fosse uma coisa sobreposta à outra. Alegria e tristeza, é muito difícil você pensar não tem como você ter alegria e tristeza ao mesmo tempo. Ou você tem alegria ou você tem tristeza. E essa dualidade, ela acaba sendo saudável na vida das pessoas. Você consegue criar o teu filho somente na alegria? Se você criar ele somente nas coisas boas, você não criou um bom filho. No final das contas, a pessoa pode virar um delinquente. Aí você pensa, mas como isso? Porque todo mundo tem que aprender a lidar com a dor, a tristeza, a angústia, dor. Porque o normal é dor e prazer, alegria e tristeza. Quem é pobre quer ser rico. Aí você fala assim, mas eu duvido que tenha um rico que queira ser pobre. Não é isso que você pensa? Mas eu garanto para você, como a própria história relata, de muitos que no final da vida, eu falei, mas no final da vida é fácil, né? Só que o final da vida, a gente não imagina que uma pessoa rica tem uma vida miserável. A gente não associa isso. Porque tá cada um, olha, eu estou falando como se já tivesse começado. Vamos ler aqui primeiro, depois a gente continua desse ponto. Capítulo 16, Devarim, Deuteronômio. Estejas alerta desde antes que chegue o mês da primavera, e celebrarás a Páscoa ao Eterno, teu Deus. Porque no mês da primavera, de noite, te tirou o Eterno, teu Deus, do Egito. Esse pedaço aqui, celebrarás a Páscoa, certo? E vai sacrificar um cordeiro. Estejas alerta desde antes que chegue o mês da primavera, e celebrarás a Páscoa ao Eterno teu Deus, porque no mês da primavera de noite te tirou o Eterno teu Deus do Egito.
Sacrificarás a Páscoa ao Eterno teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que escolher o Eterno para ali fazer habitar seu nome. Não comerás nela levedo, 7 dias comerá nela pães ázimos, o pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saístes da terra do Egito, para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. E não será visto contigo levedura em todo o teu território por 7 dias. E não ficará da carne do cordeiro pascal, que sacrificares no primeiro dia à tarde até pela manhã. Não poderás sacrificar o cordeiro da Páscoa em alguma de tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, porque somente no lugar em que escolher o Eterno teu Deus para fazer habitar seu nome, ali sacrificarás o cordeiro da Páscoa à tarde, e ao pôr do sol o comerás no tempo determinado em que saíste do Egito. Então, comer o cordeiro não podia ser feito em qualquer lugar, tinha que ser no lugar que o Eterno, nesta época, iria determinar. Depois ficou já determinado e conhecido o lugar, que é o templo, tá? Verso 7: o grelharás e o comerás no lugar que escolher o Eterno teu Deus, e voltará pela manhã do segundo dia, e irás à tua morada. 6 dias comerás pães ázimos, no 7º dia, retenção de trabalho haverá, em honra ao Eterno teu Deus. Não farás obra alguma. 7 semanas contarás para ti, desde que a foice cortar o homer. Começarás a contar 7 semanas, e farás a festa das semanas, Shavuot, ao Eterno teu Deus. É Pentecostes aqui. O que puderes dar de tua mão, darás, como te houver abençoado o Eterno teu Deus. 11. E te alegrarás diante do Eterno teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está nas tuas cidades, o peregrino, o órfão e a viúva que está no meio de ti, no lugar que escolher o Eterno teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E te recordarás que escravo foste no Egito, e guardarás e farás estes estatutos. A festa das cabanas, Sukkot, fará para ti 7 dias, quando tiveres recolhido os produtos da tua eira e de tua vindima. E te alegrarás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades. 7 dias festejarás a festa para o Eterno teu Deus, no lugar que escolher o Eterno. Porque o Eterno teu Deus te abençoará em todos os teus produtos e em toda a obra de tuas mãos, e estarás certamente alegre. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das cabanas. E não aparecerão vazios diante do Eterno. Cada um oferecerá sacrifícios segundo as suas posses, conforme a bênção que o Eterno teu Deus houver dado a ti. Portanto, relata-se que 3 festas seria obrigatório as pessoas estarem diante do Eterno. Já passou a primeira, que foi Pessach, já passou a segunda, que é 50 dias depois, que é Shavuot, e agora é Cabanas, tabernáculo, tá? Que é hoje, são 7, 8 dias. E estas festividades tinha literalmente um ensino. E como não se tem o templo para que todo o ritual que era feito naquela época, hoje algumas coisas, ou se não todas elas,
tem uma referência àquilo que é você. Você já foi acostumado que você é um templo para Deus? Não é verdade? Não somos um templo para Deus? Só que essa visão de templo, o templo, ele é um lugar sagrado. O lugar mais sagrado que existe no mundo, qual é? Falando literalmente, qual é o lugar mais sagrado do mundo? Seria Meca? Não é Meca. Alguém sabe o que é Meca? Tá, se não é Meca, seria Campinas? Seria Belo Horizonte? Jerusalém. E que lugar de Jerusalém é considerado o lugar mais santo? Dentro do templo. O templo tinha 3 divisões. E a divisão interior, que é o lugar onde estava a arca, onde tinha a aparição do Eterno, mostrava-se a Shekinah do Eterno. Ali onde é o lugar de Deus, é o lugar mais sagrado, mais santo. Como já foi falado variadas vezes, quem tem ido para Israel, dizem eles que percebe a mudança, tá? Não precisa ir para Israel para você perceber algo assim. Você consegue entrar na casa de alguém e perceber um ambiente pesado, mas você consegue entrar na casa de uma outra pessoa e perceber um ambiente muito leve, tá? Então, justamente é essa questão. Chegando em Israel, no lugar do Kotel, onde é o muro, ali que é resquícios do Muro das Lamentações que houve na época do templo sagrado, é claro que ali vai ter uma situação muito diferenciada, tá? Agora, dentro de nós também somos um templo e também temos as nossas divisões. O lado externo foi, é e creio eu que continuará sendo o lugar em que as pessoas mais prestam atenção, porque há uma ideia de que você se relaciona com aquilo que as pessoas veem. Então você se incomoda com o tipo de roupa que se usa, porque todo mundo quer estar bonito. As pessoas entraram naquela de cultura ao corpo, é academia, é pintura de cabelo, é tudo para ficar bonito, não é? E às vezes não, as pessoas procuram dar crédito, beleza, àquilo que é externo e esquecem daquilo que é interno. Só que há algo que está mais interno dentro do nosso interno, que seria a nossa comunhão com Deus. Então o fato de se falar que todo mundo tem conhecimento de Deus e comunhão com Deus, por um lado é correto, porque Deus estende a mão a todos. Mas por outro lado, você vai perceber na prática o tanto que as pessoas, mesmo os religiosos, eles são afastados de Deus, porque ainda a vida das pessoas está relacionada naquilo que é o externo. Estou falando alguma mentira aqui? Por que as pessoas têm cara de triste, aborrecida? Por que se briga com Deus? Porque você julga que nada vai bem na sua vida. E esse nada vai bem na sua vida é do lado de dentro ou do lado de fora? Parece pegadinha, mas não é. É do lado de fora. Porque, pensa só, você quer um namorado. Namorado é lado de dentro ou lado de fora? Hã? É lado de fora. Mas você acha que é lado de dentro. Você precisa de dinheiro. É lado de fora ou lado de dentro?
É de fora, mas as pessoas acham que é de dentro. Você precisa de que mais? Dá outros exemplos aí. Que as pessoas, que todo mundo julga que é lado de dentro, mas é lado de fora. Acha que é dentro, mas está do lado de fora. Companhia das pessoas. Amizade. Necessidade de ser acolhido. Tudo isso passa a impressão que está dentro. E isso traz sofrimento às pessoas. Vamos lembrar daquele filme novamente, o Náufrago. Tá? Aquele famoso filme Náufrago. A gente ouve dizer que a fila anda, não é verdade? Não é assim? Então, naquele filme, aquele homem era teoricamente bem casado. Eu não lembro muito da história, se o casamento dele era aquela maravilha toda. Mas aí ocorre aquele acidente no mar e ele vai parar numa ilha que quase desconhecida do mundo. E fica ali alguns anos, né? Não me lembro quanto tempo. Alguém lembra quantos anos? Ele fica ali sozinho. Quando ele estava sozinho do lado de dentro ou do lado de fora? Ele estava sozinho do lado de fora. Porque o lado de dentro não mudou. Porque aonde ele estava, com tudo perfeito na vida dele, o lado de dentro estava com ele naquela ilha. E aí ele precisou fazer alguma coisa. E que ele deu o nome de Wilson, que não está aqui hoje, né? O Wilson, o que era? Era uma bola? Era uma bola? Era uma bola, né? Isso. Uma bola, que é um objeto descartável, se transformou em algo muito importante. Dizem alguns rabinos que é por isso que Deus fez os animais domésticos para o homem. E que a finalidade do animal doméstico é apenas aqui na terra. Tá? E muitos não gostam de ouvir isso porque acham que o animal tem que estar no céu. Mas é explicado que o animal, ele tem vida apenas aqui, num propósito aqui para o homem. Portanto, é um Wilson. Poderemos chamar os animais de Wilson. Né? A tua sogra tinha o pássaro preto, a tica. Né? Se tirasse aquele passarinho daquela mulher, por que ela precisava tanto daquele passarinho? Alguma coisa do lado de fora que estava representando alguma coisa do lado de dentro. O que é doença que você já ouviu falar como fobia? Medo disso, medo daquilo outro. É alguma coisa do lado de fora representando aquilo que está do lado de dentro. Tá? Aparentemente, qualquer pessoa consegue perceber uma situação dessa, dar nomes. Mas o fato de você saber isso não cura. Não cura, porque senão bastaria qualquer doente ler um livro de autoajuda, um livro psicológico, e ele iria entender sobre a depressão, sobre a angústia, sobre isso e aquilo, e iria curar. Só que o que na verdade cura é a experiência emocional, com o lado de dentro e o lado de fora. Agora, o povo é caótico em experiência. Por isso, podemos voltar no ponto. As pessoas não têm experiência com Deus. Porque Deus no mundo para as pessoas é uma imagem ruim. Porque todas as desgraças que você julga na tua vida, o culpado é Deus. Porque é mais fácil culpar aquilo que a gente vê, não aquilo que está dentro da gente. É mais fácil eu falar que é a esposa que me ferrou, que é o meu filho que não prestou, que é o marido, que é o patrão, que é tudo. Pergunta uma pessoa
que... Bom, não vou entrar nesse pedaço não, melhor pular. Então, veja só, aquele homem precisou do Wilson, né? E ele então teve uma sobrevivência. Na verdade, ele não sobreviveu porque ele precisou daquele Wilson. Mas o Wilson, que é aquela bola, que ele trouxe vida para algo que não tinha vida, tá? Nós damos vida a tudo que está ao nosso redor, na verdade, para aquilo que não tem vida. Então, quando Deus olha para você, Ele vê você não tem problema. Mas quando você olha para Deus, você fala, eu tenho um monte de problema. É como se sentasse e falasse, mas conta para mim. Aí tem uma frase lá da psicologia que ficou muito famosa para a gente na época de aluno, que os psicólogos, não sei se eles fazem ainda isso hoje, mas é assim, a pessoa começa a falar em terapia sobre um assunto, aí ele para, né? Sabe aquela coisa assim? Às vezes tem aquela foto do Freud com o cachimbo, né? Cachimbo, então ele está lá assim, o outro está lá atrás, né? No divã, ou que esteja olhando assim, aí fala assim, fale-me mais sobre isso. Ou tem aquele comercial dos carrinhos da Ferrari, acho que é isso, que o cara tá doidinho, ele estava fissurado naqueles carrinhos, né? E ele falava que ele tinha aquele problema, só que o terapeuta também, ele falou, eu compreendo você perfeitamente, porque ele era igualzinho. Então, nesse sentido, todos nós somos iguais, porque nós viemos de uma mesma fonte e estamos vivendo no mesmo lugar. Portanto, os problemas de origem, ele é igual para todos. O que vai mudando e tornando pessoas diferentes é a forma como você começa a lidar com os problemas. E aí cai naquela tônica de novo, que é muito fácil a gente chamar o outro, você é bitolado, você é Corolla ou Carola que fala, quando a pessoa é religiosa? Carola. Eu fui Carola, hoje eu sou Corolla. Então, aquele rapaz, ele precisou do Wilson, certo? Para ele tentar se ver do lado de fora, com uma representatividade. Aqui mostra uma necessidade que nós temos de se sentir acolhido por alguém. Você acha que aquele Wilson amava o homem? Amava, por quê? Porque era um amor projetado. Ele projetou lá e ele acha que aquilo voltou para ele, então dá um ar de saciedade. Tá certo? Pois bem, aí acontece no filme o histórico todo, ele consegue voltar para casa. Quando ele volta para casa, o que tinha acontecido com a esposa dele? Tinha casado de novo. A mesma história do filme, fala o nome em inglês lá. Difícil falar essa palavra. Pearl Harbor. A menina também. O cara vai para a guerra e ele promete que iria voltar. Ela espera. Aí no dia que ela resolve dar uma chance para ela, o cara volta, mas ela já tinha ido. Sim, mas mesmo assim, eu já estou partindo do ponto que mesmo ela tendo notícia que ele morreu, ela continuava esperando, porque dentro dela, ela acreditava na volta dele. Quando conseguiram tirar de dentro dela, falar para ela, olha, ele morreu, aceite o fato como verdade. Aí na hora que ela dá um passo para aceitar aquela verdade, o rapaz volta. E aí ela passa a ter um problema, porque ela era de outro, estava grávida do outro, mas amava aquele que voltou. Certo? Esse é o problema quando a gente vai dar conselhos às pessoas. O conselheiro. Se eu fosse você, eu faria isso. Agora, como que você pode ser o outro? Né? Primeiro, se você é preconceituoso, você jamais vai dar um bom conselho
para alguém que apresenta aquele modelo que você é preconceituoso. Então, não tem nem como você colocar no lugar do outro, porque você não vai se admitir naquela posição. Só que o duro que o preconceituoso, ele fala que ele não é preconceituoso. Igual viciado. Não sou viciado. Eu paro a hora que quiser. Bom, aí percebeu-se no filme que chegou em casa, tinha outro, tá? O Wilson, estou falando do Wilson lá, da bola, ele tinha aquela relação, então o problema todo era o lado de fora? É o lado de dentro. Nós vimos um outro filme recentemente, do avião lá que o cara teve que pousar. Como chama aquele filme? Isso, esse piloto, Sunny. Aconteceu de verdade isso. Ora, o homem tem que fazer um pouso de urgência. Tinha 155 pessoas naquele avião. Ele conseguiu fazer o pouso daquele avião grande no Rio, é Nova York lá, e conseguiu pousar aquele avião no inverno. Nenhuma pessoa morreu. Ele começou a ser taxado pela mídia como herói. Só que a investigação da aeronáutica começou a querer trazer punição para ele, dizendo que os instrumentos diziam que ele tinha que ter voltado para a pista no aeroporto. E que ele, embora ninguém tinha morrido, mas ele cometeu uma loucura, porque poderia ter morrido todo mundo. Então, do lado de fora, eles estavam partindo de um ponto de que, olha, não interessa que todos estão vivos, você poderia ter matado. Ninguém pensou, que bom que todos estão vivos, que poderiam ter morrido, né? Isso porque já tinha 40 anos de condição. Isso, e foi justamente a experiência, aqui entra aquilo que eu estava falando, a experiência, a vivência fez com que ele tomasse uma decisão, né? Aí, resultado, depois se assiste, eu já vou contar o final mesmo. Lá no final, quando ele está sendo julgado, que começa a massacrar aquele homem, e aí começaram a apresentar os experimentos feitos nos computadores e com pessoas, pilotos, né, dentro da máquina, tal. Todos eles conseguiram voltar e pousar o avião lá na pista, querendo provar para o piloto que ele foi doido naquela ação dele, que ele poderia ter morrido com todas aquelas pessoas. Aí ele teve uma sacada sensacional. E a sacada que ele disse, no meio daquele julgamento, ele perguntou assim: quantas vezes essas pessoas do experimento, da máquina lá, precisaram para pousar o avião? E aí as pessoas ficaram com aquela cara de bobo e tiveram que revelar um número que eles não estavam revelando. Disseram 17 vezes. Então ele disse assim: eu tinha uma só chance. Não, ele teve 17. E outra coisa importante que ele falou, ali na hora que ele está mexendo nas aparelhagens, conforme diz o manual, a pessoa está numa outra situação. Uma coisa é você fazer um simulado, tá? Outra coisa é você estar num avião de verdade, a morte batendo ali, dizendo: dá licença, eu quero entrar. O avião está caindo, está sem as duas turbinas, sem motor, vai cair, vai explodir e tendo minutos. A sacada dele foi que ele tinha 40 segundos para tomar uma decisão. Isso. Quando os outros pousaram 17 vezes, mas eles tinham tempo para pensar, ele só tinha 40 segundos para pensar. É isso aí. E a sacada dele foi aí, porque quando ele, ou seja, 40 segundos não é nada para 150 pessoas que estavam para morrer. Então ele simplesmente tomou a decisão e fez aquilo que ele achava sensato. E é onde ele conta argumento na hora que está sendo julgado. Vocês fizeram isso, mas eu só tinha 40 segundos. E aí, resultado. É sensacional, gente. Assistam. Isso foi um caso real, de verdade. Aconteceu em 2009. Foi 2009.
E resultado, se aquele homem fica quieto e aceita tudo que estavam fazendo com ele, ele teria sido punido e a carreira dele já tinha acabado, tá? Mas como ele estava muito ligado naquilo que é uma pessoa por dentro, ele pôde contra-argumentar que as coisas não são assim. Ou seja, as pessoas precisam de alguma coisa do lado de fora para substituir aquilo que está do lado de dentro. E é aqui que a gente comete a loucura de passar por esta vida sem passar por esta vida. Porque quem passa por esta vida somente com as coisas que está relacionando do lado de fora, você não viveu nada do lado de dentro. E como o judaísmo fala de reencarnação, nesse sentido que quando você falha na missão aqui, então você não teve, você não consertou. Portanto, do jeito que você veio, você voltou, ou seja, voltou pior. Então vai ter que voltar de novo, tá? Diferente do que o Espiritismo diz, o que Allan Kardec diz e de que tantas outras coisas dizem, tá? Não gosto de entrar nesse assunto, que é meio polêmico, e teria que ter outros conhecimentos prévios para poder compreender isso. A nossa questão aqui é justamente assim: se você vem para esta terra, para este mundo, e você não tem uma experiência, você não tem um contato com aquilo que é dentro de você, você só aprende a ter contato com aquilo que é do lado de fora. Então você só tem experiência com o lado ruim da vida. Como que você pode ser feliz? E nós julgamos que a felicidade ou não felicidade, a culpa é de Deus. Porque Ele olha para você e fala: eu escolho que você seja feliz e eu escolho que você seja infeliz. Mas eu disse para você que todos vieram. Qual a diferença da Alice, que tem quantos anos, Lu? 2 anos. A Alice tem 2 anos. A Jéssica tem 40. Não, ela tem menos, mas a aparência é de 40. Então, qual a diferença da Alice para a Jéssica? Você vai falar assim, 30 e tantos anos. Não, 31 anos. É? Já fez, né? Então são 30 anos de diferença. Tá, esses 30 anos de diferença, percebe-se em que no mundo aqui fora? Nada, porque o mundo seu é o mundo dela, hoje. Aí falar mais lá para frente, espera-se piorar ou melhorar. Todo mundo tem uma visão interna que o mundo mais para frente piora. E por que piora? Porque todo mundo pensa que o mundo vai piorar. Não é isso que a Torá ensina, e não é isso que a física quântica ensina, que aquilo que você pensa, você traz à realidade. Ora, o mundo inteiro está dizendo que o mundo vai piorar. Então o que vai acontecer com o mundo? Piorar. E quando você começa, portanto, tudo começa com você. Se você pensa, eu vou melhorar, não sei como, mas eu vou melhorar. O problema é que todo mundo acha que precisa de amizade para ser feliz, precisa de dinheiro para ser feliz, precisa de divertimento para ser feliz. Quando você vai num parque de diversão, por que a gente vai lá? A gente vai lá para se alegrar. Mas é alegria? Parque de diversão? Parque de diversão. Só que você vai lá para sofrer. Não, sim. Você vai num parque de diversão para sofrer. Por quê? Montanha-russa. É uma delícia. Delícia? Tá subindo e você tá assim, ó. Aí você fala, eu sou forte. Aí quando desce,
Você desce daquele carrinho assim, ó. É alegria? O pai da menininha Alice, eu e a Rose levamos o menininho, acho que tinha 4 anos de idade, na montanha-russa, no Play Center. Quando a gente desceu de lá, que ele veio na frente do carrinho, olha que maldade, na frente ainda. Quando ele desceu de lá, a gente colocava a mão na bundinha dele, nas nádegas, tá? Nos glúteos. Aquilo estava assim, ó. Estava tremendo. Olha, sem brincadeira, demorou acho que meia hora para aquele menino parar de tremer. Ele podia apagar o quadro lá na... Pois é. O prazer, ele está associado com dor, com medo, com um monte de coisa. Tá, só para terminar aqui, que gosto tem você fazer um passeio no trem fantasma? Que gosto tem o Play Center Hopi Hari, acho que adotou isso depois, aquele teatro vivo lá que você está andando, tem que ser de noite, você está andando no meio do parque, começa a aparecer aquelas criaturas lá. Por que as pessoas vão? E sem você pensar, é isso que você faz com a sua vida. Você faz o teu externo um mundo de agressividade, um mundo de sofrimento. Ao invés de você olhar para aquilo que está ajustado dentro de você. Se a dona Alice tem mais 20 anos de vida, que é possível, desde que ela queira, tá? Porque ela é uma senhora forte, muito bem de saúde, mas se ela começa a colocar na cabeça, eu não ando muito bem mais. Ora, a gente tem levado ela no médico, todos os médicos falam que ela não tem nada. Mas se ela começa a falar e achar que a vida já está indo embora, que ela já passou o tempo, que já está ficando fraca, a fisiologia vai mostrar que está tudo bem, mas ela vai sentir dor, ela vai começar a se definhar, vai começar a falar fraco, vai começar a ver a vida tudo. Quem que acabou com a vida dela? Ela mesma. E por causa de quem? Ela vai dar nome. Por causa do meu filho, por causa da minha filha, por causa disso, por causa daquilo, por causa do neto, por causa da neta. Primeiro começa com tudo gente que está perto. E aí começa por causa disso, aí vem lá para aquele tempo. Porque quando eu fui lá para a fazenda, eu comecei assim. Aí todo o histórico de desgraça começa a ter um sentido. Um sentido para quê? Para acabar com a vida, para tirar a alegria. Aí você acorda de manhã e mais um dia de vida, vai falar assim, Modeani lefanecha. Obrigado, Deus? Fala obrigado, Deus, se relaciona com Deus da boca para fora. Eu falo obrigado, Deus. Se ele quiser meu dinheiro ou se não quiser. Mas tudo bem, é isso que eu estou falando. As pessoas falam, a senhora fala, mas é verdade? Não, não é verdade, é mentira. É mentira sua, é mentira sua, é mentira sua, é mentira minha, é mentira das pessoas. Porque as pessoas falam, obrigado, Deus, mas elas veem todo o sofrimento do lado de fora. E passam um dia de vida medíocre, chorando, triste, vendo problema em tudo. Por quê? Porque a experiência de cada pessoa está sempre vinculada com o lado de fora. Assim foram os grandes homens da Torá. Porque quando Deus trazia uma palavra para eles externavam o que sentiam. Abraão, por exemplo. Abraão não esperou o filho. Ele fez um filho primeiro. Ele externou. Ele esperou Isaac 25 anos? Esperou. Mas ele não fez Ismael primeiro? Moisés não fez N coisas de errado? Isaac não fez um monte de besteira? Jacó não fez um monte de besteira? Então são exemplos. É isso que você quer dizer? São exemplos. A gente... Você não é uma coisa incrível, né? Então, com estes erros todos, qual foi o mérito dessas pessoas? Ter tido um encontro com a experiência divina dentro deles. A partir do momento que eles tiveram encontro com a questão divina dentro deles,
o fato de todo o sofrimento do lado de fora ter acontecido trazia infelicidade para eles? Não. Mas levaram uma vida para ter esse encontro. Não, eles mantiveram uma vida inteira dentro do sofrimento para deixar claro para as pessoas como exemplo. Eu creio que é assim, que mesmo diante de grandes sofrimentos, é possível você viver uma vida pura com Deus. A questão é isso. Todos eles sofreram perseguidos por Roma, foram torturados no final da vida e tiveram uma vida assim sem comparar a outra, não acredita. Então, como são chamados esses homens no judaísmo? Tzadik, ou tzadikim, justos. Pergunta para qualquer judeu se é fácil ter justos. Assim, é fácil? Então, para criar uma personalidade assim, a pessoa precisa se educar numa experiência com Deus por dentro. Agora entra novamente o que eu estou falando para vocês. Não é só hoje. Sempre as pessoas se relacionaram e se viram do lado de fora. Por que a pessoa se mata? Porque vai tudo mal dentro dela? Ou porque ela vê que está mal com ela, tudo do lado de fora? Do lado de fora. Agora vamos voltar aqui para o texto? Eu ainda acho que mesmo esses tzadikim não achavam que sofriam tanto, porque como é uma forma deles, no dia a dia eles vão vendo que não precisam disso, não precisam olhar o externo. Eles ficaram, como fala, eles não precisavam, não sentiam isso de fato, porque era o natural da vida deles já pensar de uma forma positiva internamente e não externamente. Eu acho que é na necessidade de ver de fato. Você só tem problema no mundo material quando você está ligado no mundo material. Isso. Ó, não sei se captou aqui, mas ele disse que você só tem problema No mundo material quando você está ligado. no mundo material quando você se ligar no mundo material. Como que eu tenho falado sobre essa aula? Que todos nós somos mais ligados, dizendo que nós temos vida sempre relacionado com o lado de fora. Esta vida que a gente chama do lado de fora, em termos da nossa alma, é um nível alto ou é um nível baixo? E tem um nome. O nível mais baixo da alma, como chama? Nefesh. É o nível mais baixo, mais inferior, mais distante de Deus, ou podemos dizer, sem Deus. Porque ele só vive para as coisas materializadas. E as pessoas só vivem para as coisas materializadas. E aí ele tem que aprender a ter conceitos que traz ele de volta para a essência de, olha, ninguém tem o direito de falar, mas eu não tenho isso. Não vai funcionar, sabe por quê? Porque todos vieram da mesma fonte, do jardim de Deus. E todos estão no mundo que, guardadas as proporções, quando fala assim, claro que, outro dia eu estava vendo filmes aí, né, de tempo antigo, eu fiquei pensando, será que eu me daria bem vivendo naquela época? Falei, olha, louvado seja Deus que eu vivo nessa época, entendeu? Agora, eu não gosto de navio, eu não gosto de estar lá no mar, quando você olha assim e não vê casa nenhuma, de estar longe, só tem água. Então, provavelmente, se eu tive uma outra vida, eu devo ter morrido no mar, porque eu não gosto dessa situação. Mas eu não gosto, só que eu nunca fui para lá. Quando eu comecei natação, aprender a nadar, a piscina que a gente usava, que era a piscina de adulto, ela tinha 6 metros de profundidade. Então ali é onde dava aqueles saltos ornamentais, e eu gostava de nadar no fundo, né, que eram os 6 metros lá. Então a piscina limpinha, quando você está nadando,
vocês nunca ouviram dizer que na piscina você tinha que tomar cuidado com o ralo, porque se você passar por cima dele, ele vai te puxar? Ou vocês nunca tiveram pânico? Então, quando eu começar a chegar próximo, eu estou 6 metros do ralo, estou lá na superfície, o ralo aqui embaixo. Quando chegava ali, eu abri o olho e viu aquele negócio preto embaixo, ó, saía rapidinho. Só que depois, conforme você vai crescendo, o nosso prazer era mergulhar, ir lá no fundo e bater a mão no ralo e subir de novo. Era um desafio, né? Eu vou lá enfrentar aquilo que dizem que vai me comer, só que ele não vai me comer, porque ali ele não tem esse poder. Agora muda, ele não tem esse poder, mas imagina tirando a tampa daquele ralo para poder esvaziar a piscina. Aí quando a água está lá, da metade para baixo começa a escoar, se você cair ali dentro, não é diferente? Não é sugado? E a gente não gosta de ir naquela piscina que a gente chama de privada, lá no parque lá, que a gente entra dentro, você começa a rodar, você está rodando dentro de um vaso sanitário e cai. A água faz assim com a gente e depois joga você, tá? Então todas essas sensações, como já foi dito, está relacionado com aquilo que é de fora. Então todo mundo, ao entrar aqui na Terra, ele recebe, segundo os sábios, o ensino de Torá por 9 meses. Ao nascer, recebe o tapinha na boca dizendo, você vai esquecer tudo. E vamos imaginar que todas as pessoas que entram neste mundo, elas descem com o conhecimento, e ao entrar aqui, todas esquecem. Então concorde que todo mundo começa de forma igual? O que vai mudar são épocas, mas todos que vivem na mesma época não estão novamente na mesma condição? Então eu pergunto, onde está a injustiça de Deus? E aquele texto famoso, busque a Deus enquanto se pode achar, invocai-o porquanto está perto. E Deuteronômio que fala, a palavra de Deus está na tua boca, está perto de ti, no teu coração. Você já fez a pergunta, Inti? Não, pode seguir. Aquilo que você falou não era aquilo? Agora quando fala assim, todo mundo pensa assim, poxa, mas isso não é verdade. Você pode estar pensando isso agora. Isso não é verdade, porque isso é ideal. Novamente, por que isso é ideal? Porque você não atingiu esse nível. Porque na hora que você atingir um nível, subir um degrau, você vai perceber que é verdade. Não é verdade para aquele que não alcançou a verdade. Até tempos atrás, o que a gente falava do judeu? Que o judeu precisava aceitar Jesus para ir para o céu. E hoje? Hoje nós estamos com Deus no judaísmo. Alguém aqui fala que o judeu precisa aceitar Jesus para ir para o céu? Ué, o que mudou? Era verdade antes, por que não é verdade hoje? Porque você teve a experiência. E quando você tem experiência, muda a tua consciência. Por que a pessoa cura? Porque ela tem uma experiência e muda. Bom, vamos ver se eu dou um fechamento aqui agora, porque já está ficando, daqui a pouco o nosso tempo estoura. Então veja só. Nós temos aqui no texto, o povo estava escravizado no Egito, correto? Qual era a situação no Egito? Idolatria. E a Torá fala que aquele povo, o povo de Deus ali, não ficaram ligados à idolatria. Isso você vai ver nos comentários do Midrash, por exemplo, que fala sobre as 10 pragas no Egito.
Quando o povo sai, que aí é colocado Pessah, eles vão matar o cordeiro. E é explicado que o cordeiro, o que é matar o cordeiro? Por que o cordeiro? Porque o cordeiro iria simbolizar Jesus lá na frente? É esse o ensino que a gente recebeu na igreja evangélica. Tá? Mas por que matar o cordeiro? Quem era o cordeiro? O cordeiro era Jesus. Errado. Quem era o cordeiro no Egito? Um Deus. Quem se tornou Jesus lá na frente? Um Deus. E o que Deus estava pedindo, o Eterno estava pedindo, matar o cordeiro, era mostrar para o Egito que eles não criam em outros deuses, mas que eles criam apenas em um Deus, Adonai Echad. Nós cantamos a música de Zacarias 14, que é esse Hashem Melech. E o Eterno será rei sobre a terra, e o seu nome será um. Você canta isso, mas isso é um texto de Zacarias. Quando vai acontecer isso? Com a vinda de Mashiach, o Eterno será um. No mundo inteiro, o mundo conhecerá que Deus é um. Então, veja só o que eu estou querendo dizer. Saiu do Egito, o que Deus está pedindo? Retira de ti a idolatria. E eu pergunto, o Egito deixou de existir? Não deixou de existir porque o Egito está lá até hoje, mas a idolatria no mundo deixou de existir? Não. E dentro de nós existe idolatria? Existe. Idolatria de deuses, literalmente para aquela época, idolatria de deuses, literalmente para a nossa época, mas idolatria também quando a gente se apega a coisas e coloca estas coisas na frente de Deus. É isso que nós estamos falando. Aí você vai querer ter uma experiência com Deus? Como? Se você coloca um monte de coisa. Você pega todos os teus problemas e coloca entre você e Deus? Como que você vai ter experiência? Você vai viver num mundo de nefesh, materializado. Como que você vai espiritualizar? Claro que muitos conseguem. Claro que conseguem. E tem que conseguir mesmo para deixar exemplo que é possível. Mas é necessário uma escolha. É uma escolha. E fazer escolhas dói. Aí é um outro detalhe, né? A escolha dói. E a escolha, quando dói, ela aparentemente traz outros problemas como sofrimento. E aí, ou seja, aquela escolha que foi correta dói e ela te faz sofrer. Se você ficar paralisado nesse mundo de sofrimento, você perdeu a vida não vai andar mais. Está preso naquilo lá. Bom, sai do Egito, manda matar o cordeiro, certo? E mostrando que nesse ato de matar o cordeiro, de provar o cordeiro, estava sendo feito com Deus ou sem Deus? Com Deus. É isso, gente? Comer o cordeiro, nesse sentido aqui, nessa época, era com Deus ou sem Deus? Era com Deus. Então, como que você tem que passar os momentos das suas escolhas, os sofrimentos, os problemas, com Deus ou sem Deus? Com Deus. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente passa a ter muitos problemas, que a gente acha que se perdeu? A primeira pessoa que a gente tira da nossa relação? Deus. E a primeira coisa que se evidencia é
não vir mais à casa de Deus? É o que a gente estudou ontem. Os 4 tipos de pessoas que vêm à casa de Deus para estudo. Aquele que vem e o que acontece? Ele vem, mas ele não pratica. Aquele que não vem, mas pratica. O terceiro é aquele que vem e pratica. E o quarto é aquele que não vem e não pratica. Tá? E a gente discutiu sobre isso ontem. Bom, passado aqui esse período da pessoa comer o cordeiro com ervas amargas, mostrando que o sofrimento ele é necessário para revelar. Sabia que o sofrimento é ele que faz você abrir caminho para a bênção de Deus atingir você? Mas se você não aprender a desobstruir isso, o teu sofrimento será apenas sofrimento. Não terá acesso à bênção de Deus. Novamente, porque o sofrimento a pessoa vive só do lado de fora. E se você vive o sofrimento do lado de fora como o lado de dentro, então, o que os tzadikim viviam? O sofrimento, mas com Deus. É essa a diferença. As pessoas vivem o sofrimento, aí isso aqui pode causar confusão às pessoas. Confusão em que sentido? O fato de você estar aqui na igreja e professar que você ama a Deus, talvez a avó tenha se ofendido aí quando eu falei assim, não, é mentira, mas não é só mentira dela, é verdade para ela, é verdade para vocês, é verdade para mim, só que a reação prática nossa prova que é mentira. Porque fala, eu amo a Deus, mas eu preciso de tudo do lado de fora para me fazer sentir bem, então é mentira. Então como que o meu amor por Deus me satisfaz? Se eu preciso do cachorro, se eu preciso do filho, se eu preciso do emprego, se eu preciso da família, se eu preciso de dinheiro, se eu preciso de roupa, se eu preciso. Cadê a experiência? A experiência que satisfaz. Aí pode perguntar assim, mas me diga uma pessoa hoje que só vive para Deus. Não come, não bebe, não veste, não caça, nem nada. Tem como? E lá deitado só pensando em Deus. Então a questão não é... Pode falar. Deus chama. Hã? Deus chama, Bom, passamos por Pêssar, comeu o cordeiro, depois vem os frutos. Essa sequência, ela não é só para o judeu, seria para o mundo todo. Aí vem os frutos. Se você não plantar, você vai colher? Tem como, se você não plantar e você colher? Tem como você ser amado se você não aprendeu a amar? Tem como você ter amizade se você não sabe ser amigo? Então, novamente, está apontando que nós não temos do lado de fora, porque a gente também precisa aprender do lado de dentro. Não é fácil questionar, porque acaba caindo em ponto muito simplista, e nada é tudo muito simplista, está tudo com coisas muito conectadas, tanto é que a vida de cada um é a vida de cada um. É muito complicado cada um viver a sua própria vida, quanto mais a gente viver a vida do outro, porque novamente as escolhas, como a gente falou do profissional da aviação lá, ele teve que tomar aquelas decisões em 40 segundos. Mas ele tinha uma história. O robô pousou o avião sem história, sem emoção, sem ter passado pela experiência. Então as coisas não são fáceis, não são simples. Mas enquanto a gente não tomou uma decisão, a gente vai empurrando, como se diz na gíria no Brasil, empurrar com a barriga, a gente não aprende a ter acesso a Deus.
passou pela... quando chega para colher os frutos, se você não tem o fruto para colher, se você está andando no caminho e está com fome, na aula que eu vi essa semana fala de Rúben, o filho de Jacó, quando ele estava a caminho, em cumprimento de Torá, ele não quis pegar nada, com fome ele não quis pegar nada que estava ao redor, porque ele não sabia se tinha dono ou não. Mas quando ele viu que tinha abobrinha, então ele colheu, porque ele sabia que a abobrinha dá simplesmente como se nascesse do nada. Como se nascesse do nada. Então é como se não fosse de ninguém. Então ele não estava descumprindo o Torá. Aí ele pegou e colheu. Então nesse sentido, ele colheu sem plantar, porque alguém deu a ele. Tá certo? Qual é o acontecimento de Shavuot? O que aconteceu em Shavuot? Uma coisa muito importante. O que é que foi dado para a terra em Shavuot? A Torá. A Torá foi entregue a Moisés no Monte Sinai em Shavuot. Então, o mundo recebeu algo que ele plantou? Não. Então aqui, Deus já está dando um insight para você. Então é possível colher sem plantar? Nesse sentido desde que você pegue na Torá, aquilo que ele está te dando. Agora, e aí, depois disso, a gente dá um salto, chega a Tishiré, que é o julgamento. Nesse julgamento todo, que o mundo é julgado, nós estamos vendo aí um monte de atrocidades, tá? E a gente percebe esse clima de tristeza dentro de nós, esse clima que a gente começa a perceber o que nós temos feito com a nossa vida e o que nós vamos ter que pagar diante do Eterno, nos enche de tristeza, tá? Aí vem os 10 dias, chegou Yom Kippur. Yom Kippur já é um dia que é para ter alegria, embora nós estamos tensos ainda, mas aí o Eterno vem e fala o que para você? Eu te perdoo. No que você perdoa, parece que o mundo sai das costas, é aquele peso. Ganhei a chance de mais um ano, preciso aproveitar essa chance. Aí vem essa próxima festa, que é coladinho, pode perceber. Foi sábado passado que fizemos Yom Kippur? Então uma semana depois estamos aqui falando de Sukkot, que é alegria. Você ganhou uma chance para viver esse ano? Então comece com alegria, alegra-te. Agora, na cabana, se quiser fazer um paralelo com aquele filme, será que o cara será que ele não teve aquela história do filme A Cabana? Será que ele não podia ter até pensado na festa das cabanas, nessa experiência com Deus? Vai saber, mas concorde que a cura que ele se apresenta com Deus ali no concerto foi na cabana, tá? Essa cabana, quando a pessoa está ali dentro, ela está fazendo menção a 40 anos no deserto. É fácil? Só que nesse deserto começa-se, é difícil? Mas começa-se com a experiência de Deus. Coluna de fogo e as nuvens de glória. Se não fosse por Deus, essas pessoas teriam morrido. Alguém sobrevive ao deserto? Tem deserto hoje em dia? Tem. Não existe profissionais que dizem conhecer as rotas do deserto, porque se você tentar ir para ele sozinho, você se perde ali, você morre. Sem água, você vai morrer, tá? Aí a pessoa fica doida, né? Ela começa a ter miragem, aquelas coisas todas. Então, com um guia, você atravessa o deserto.
O guia, ele vai viver por você, ele vai mostrar o caminho, mas a experiência tem que ser sua. Qual é o guia que você tem nesta terra? Através da... Deus deu a Torá. Você tem um guia. Mas se você não tiver a experiência nessa travessia, você vai continuar com a experiência somente do mundo de fora, espiritualizado. E o teu eu interior vai continuar o mesmo, da forma que você desceu, ou seja, imaturo. Tá certo? Sem entrar em polêmica, tem textos dentro do judaísmo que vai ensinar uma parte assim, que a alma, que a gente percebe diferenças entre pessoas. Eu não me lembro se é o Zohar que diz isso. E qual é a parte? Então diz assim, há diferença entre pessoas? Vê o exemplo. Por que a minha mãe, por mais que ela quisesse ter uma vida espiritualmente de forma diferente, por que ela não é como eu? Ou por que eu não sou como ela? Então, ela gerou 4 filhos. Com ela são 5 pessoas. São 5 pessoas diferentes. Cada um tem um tipo de relacionamento com Deus. Só que isso aqui é uma família, concordo que o problema que um viveu, todos viveram. Então o problema em si foi o motivo? Não é atitude individual? Só que por outro lado, esse texto que eu estou dizendo, ele fala que quando a tua alma vai descer para chegar até você para o nascimento, ela vai passar por estágios, de lá até essa descida. Nessa descida, ela pode ter muitos conflitos e ela vai gastar ali muitas energias, então ela já pode chegar que para entrar no corpo, ela já entra como uma alma fraca. Então essa pessoa vai ter mais dificuldades na vida, porque ela já nasceu fraco. Nasceu fraco porque ela lutou muito nessa descida. E quem consegue descer sem muita luta, ele nasce com uma alma forte. Tá? Então, como o judaísmo é muito rico e faz a gente pensar de variadas formas, não dá para falar, essa é uma verdade, porque existem muitas verdades. Não é uma só. Tá bom? Por isso que tudo não pode ser igual. E nem tem sentido ser igual, porque não tem estímulo. Cada um é um. E é isso que é a beleza da vida. O relacionamento é bom por causa disso. As pessoas são diferentes. Bom, se a gente está em Sukkot, vai começar o ano, e é pedido para que você comece com alegria, você só vai começar com alegria se você estiver olhando para onde? Olha o simbolismo. Como que tem que ser o teto da cabana? Totalmente coberto? Necessariamente tem que ter furo, para que você dentro dele, na hora que você estiver deitado olhando para o alto, você consegue por uma fresta enxergar os céus do Eterno e manter o teu vínculo com ele. Então, cabana é lugar de pobre ou de rico? De pobre. Se você associar aquilo, como durante muito tempo associou-se a teologia da prosperidade com o pobre, que o pobre é o sofrimento e o sofrimento te conduz a Deus. Isso é uma teologia pobre, pensando assim. Só que nessa questão da cabana, você está ali, você está com todo o teu ser vinculado com as gerações que houve antes de você. Então você tem que estar sincronizado com o teu povo. Tá? Veja Salmos. Salmos não é um monte de sofrimento? É um monte de sofrimento, canções. Só que as canções estão sempre relacionadas com a história do passado.
Portanto, você vai ter uma existência de felicidade à frente se você mantiver o teu vínculo com o passado do teu povo, com o vínculo do teu eu. Tá? A gente vai ver na genealogia, e fulano gerou cicrano, que gerou cicrano, que gerou Adão e Adão de Deus. Então Adão gerou a Deus, que gerou Caim, Abel, que gerou Sete, que gerou isso, que gerou aquilo, até que gerou o teu pai e tua mãe, que gerou você. Então você voltando, você vai parar lá em Adão, Adão de Deus. Então todo esse vínculo, toda a forma como Deus sustentou, fez, continua fazendo e continua abrindo as portas e continua tendo socorros. Aí volta naquilo que estamos falando. Se você se enche de coisas ruins, tristezas, que não vai dar certo, que não tem como mesmo, que Deus está te punindo, é possível ser feliz assim? Alguém vai ser feliz assim? Não, não vai ser feliz. E a gente precisa quebrar ideias prontas que nós temos dentro da gente. E uma das ideias é: tudo aquilo que você não tem, você diz que se você tivesse, você seria mais feliz. Isso, sabe qual é a prova? Todo mundo tem sonho? Não tem sonho? Tá chegando aí Dia das Crianças. Você lembra de você criança? Quando você queria alguma coisa? E geralmente os nossos pais não tinham como comprar aquilo que a gente queria, não é verdade? Então a gente sempre teve que contentar com coisas menores. Mas vamos imaginar coisas possíveis que a gente quis, ou você trabalhando, você quis uma coisa, um carro. Você tem um sonho de ter um carro 0 km. Aí você conquista esse sonho, vai lá e compra o carro. O que acontece? Você comprou o carro. Você vai manter a tua felicidade quanto tempo? Quanto tempo dura um carro? Você encontrar um próximo desejo. Isso. Acabou aquele, já entra na fila um próximo desejo. Você nem consegue degustar o prazer daquele sonho. Já te vem um outro. Isso é uma prova de que a gente é movido por aquilo que nós não temos e a gente atribui. Se eu tivesse isso, eu serei feliz. Só que isso nunca é saciado. Porque você realizou aquilo, já entra outro instantaneamente no lugar. Isso para manter esse estágio que nós temos de culpar as pessoas, de culpar as coisas. Porque a gente culpa aquilo que a gente não tem, dizendo: se eu tivesse, eu seria feliz. Dá para entender? Aí, como eu comecei hoje, eu disse que tudo tem relação com o lado de dentro, mas que a gente coloca tudo para o lado de fora. Então, se eu conquisto algo do lado de fora e ele não tem o poder de saciar por dentro, então, novamente, fica aqui provado que o meu problema está do lado de dentro. Não é só meu, todos nós. O fato da gente estar aqui hoje, em Sucote, significa que todos vão sair daqui alegre? Você vai falar, com uma palavra dessa aí, como é que eu vou sair alegre daqui? O rosto da avó já mudou, o rosto de pessoas que mudou. Você percebeu que o rosto de vocês mudaram? Vocês estão tensos. Por que está tenso? Porque vocês estão odiando o que eu estou falando. Até o meu rosto mudou. Porque eu sou influenciado por aquilo que eu estou vendo de vocês. Eu estou vendo irritabilidade no rosto de vocês. E aqui volta para mim como? Resposta. Porque ninguém gosta de ouvir essas coisas. Ser feliz como? É muito fácil pensar assim: nós somos felizes aqui dentro da caixinha da fantasia, que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que a Torá traz isso pra gente, que é um canal que nos liga, e o fogo desceu, e é isso, aquilo, tal. Entrou na porta do teu carro, colocou primeiro e saiu, você saiu da casinha, você saiu da proteção. Você chegou em casa, o maldito está lá dentro, não é o diabo não.
O maldito eu está lá te esperando. A rotina está te esperando. Os problemas que você não larga dele, está te esperando. Aí amanhã, sabe o que você vai falar? Foi muito boa a palavra de ontem, mas é difícil viver essa vida. Novamente, o que você está trazendo para você? Começando um ano bom ou começando um ano ruim? Está começando um ano ruim. Só que quando teve Tisherê aqui, que a gente terminou, o que cada um disse para o outro? Shana Tová Umetuká. Que você tenha um ano bom e doce. Então, enquanto Deus traz uma bênção para a gente, sabe uma característica está escrito no site Rabat, entra lá e leia o texto. Diz que a Sukkah, a cabana, Sukkot, esta festa, ela determina a chuva. Que Deus está dizendo, quem vem até aqui, eu garanto a vocês a chuva. Aí você pensa assim, e eu lá estou preocupado com chuva? Se não chover aqui em Campinas, você vai ter problema com água. As tuas plantas vão morrer. Você vai ter que tomar banho uma vez na semana. E se continuar, você vai ter que tomar banho uma vez no mês. E se continuar, você não vai tomar banho mais. O prazer é a água, não é? A água relaxa. A água. Quantas pessoas que morreram desejando um copo d'água, mas por causa da cirurgia que fez ou do problema que tinha no hospital, não podia ter contato com a água. A pessoa morre mendigando um copo d'água. E a gente não para pensar essas coisas. Então, Sukkot, Deus está fazendo um concerto com o mundo, prometendo uma bênção de chuva. Se as nações não recebem a chuva, elas vão empobrecer naquele ano. Se a nação recebe chuva, ela vai enriquecer naquele ano. Isso em termos de alimento, e isso também em termos de bênçãos no nosso espírito. Tá? Então, novamente, você está em um constante julgamento. Mas o julgamento não é só primeiro de Tisherê. Percebe que ao mesmo tempo nós estamos num constante julgamento. Mas as épocas estão determinando o julgamento. Você pode ter chuva. Você pode estar hoje num pacto com Deus de chuva. Ele fala, eu vou te abençoar. Mas se você escolher se amaldiçoar, tá? Embora dizem que a gente não quer amaldiçoar a si mesmo, tá? Mas o que a gente faz contra a gente mesmo? Qual uma frase famosa do Freud? Você não é obrigado a saber, mas no dia a dia aí acaba sabendo. Menina, olha como é o teu comportamento com seu pai. Você tem tendência a escolher o teu marido igual ao teu pai. Aí você fala, mas meu pai não presta. Eu vou escolher um homem para me fazer sofrer como meu pai me fez? Ficou famoso em termos de psicologia a tendência à repetição. Será que Freud tirou isso de onde? O judaísmo mostra. As coisas vão se repetindo. Vai repetindo. E aí vai te dando oportunidade. A tua vida também é uma sucessão de repetições. Só que quando você aprende, na hora que aparece de novo, você vai agir diferente. Por que, novamente no filme, Andy, por que aquele homem agiu diferente e conseguiu salvar 155 pessoas? Porque os 40 anos de experiência dele com aquele avião deu a ele recursos de ter uma escolha adequada. A nossa experiência. Com quem? Com os outros? Com você mesmo.
Agora, para fechar, diz a psicologia que se você não quer ter problema no mundo, aprenda a conviver com você mesmo. A pessoa que aprender a conviver consigo mesma, ela não vai ter medo do mundo. Porque ela não vai culpar o amigo, não vai culpar o pai, não vai culpar a mãe, porque ela vai estar alegre com ela própria. E uma pessoa dessa vai aprender a amar. Por quê? Porque você gosta de você. Agora, é diferente falar daquele que gosta tanto dele, que ele acaba com a vida dele. Porque ele... Se fosse assim, não existiria psicologia, né? Isso, mas... Eles estariam fadados ao fracasso, literalmente, porque o psicólogo trata da pessoa que tem problemas. Sim. Se o ser humano aprendesse a conviver, não teria necessidade. Mas é aqui que está toda essa beleza de Deus. Porque, em princípio, não era para ter todo esse tipo de sofrimento. Não era para ter medicina. Como que eu falo para você e provo na Torá que não era para ter medicina? Porque quando o povo saiu do Egito, o que Deus prometeu para eles? Não haverá doentes no meio de ti. Se não tem doente, para que médico? Um consultório de um médico que não tem doente lá. Para que um cemitério se não tem morto? Para que a profissão de fazer caixão se ninguém morre? É difícil. Na época que o alimento vinha do céu, para que a fábrica Camil? Não ia precisar do Camil, do broto legal. Por que os alimentos? Para que Toddy? Para que Nescau? Para que essas coisas todas? Fica nessa de que tem uma coisa sempre que tem medo demais. A pessoa mesmo vai cair no sistema, procurando para cima. Nós conseguimos ver isso. Eu estava vendo uma aula do Dudu, e ele termina a aula dizendo assim, que está escrito que Adão, alguém pergunta lá, né, se Adão teve que trabalhar, se isso era uma bênção ou maldição. Aí alguém lá falou, isso aí é uma maldição, porque está lá escrito em Gênesis, assim, assado, Bereshit, que pela queda do homem, Deus... Aí ele traz um texto e mostra ali que em nenhum momento Deus tinha falado que o homem não iria trabalhar. Porque o texto está dizendo que o homem iria ter que comer do fruto do seu trabalho. Mas antes de trazer essa punição, ele já tinha dito que o homem, qual era, entre aspas, a profissão do homem? Lavrar a terra e cuidar do jardim. Isso é trabalho? É trabalho, é sim. Lavrar a terra é trabalho. Mas depois ele tinha que lavrar a terra para poder comer. Ele tinha que comer do fruto do seu suor. Tá? Então, dentro dessa gama de situações, todos nós temos que ver, todas as almas que estão lá com Deus, não tem aquela coisa, eu não preciso ir. Todos, dizem os sábios, pelo menos uma única vez, tem que descer, tem que passar por essa experiência. Tá? Eu acho que eu nem vou disponibilizar essa aula, porque ninguém vai querer ouvir isso. A verdade é que aí começa o problema, se a gente for pensar, né? Porque uma vez que nós somos tirados de dele, aí começou o problema. Porque enquanto a gente estava lá, como diz, né? Aí a gente começa a ver o lado de fora. Restituídos da glória, nós saímos de dentro dele. A hora que ele tirou, acabou, virou literalmente um inferno. Porque eu acredito assim, nós não temos como viver sem o externo. Então a sacada de Deus é, joga eles lá, porque eles não têm que aprender a viver no externo. Uma vez que saiu de dentro, acabou. Entendeu? Então, sem o externo não tem como a gente viver. A sacada é, aprenda a viver no externo. É isso aí. Esse é o maior problema. Então, porque você falou assim, não é que a gente está irritado, não é isso. Claro que a cara da gente tem que mudar. Mas era isso que eu... Esse tipo de coisa, eu estou falando a você. Então, se a gente mudou de
É porque entrou. Parece que entrando e saindo eu não consigo aprender. Então é esse o sentimento que dá na gente. Eu sei Na disso. sinceridade, você como predetor aí hoje, você tem que dar graças a Deus que a gente vai sair daqui triste hoje. Porque está confrontando. Porque se eu sair daqui, mas é só mesmo uma palavra, é por aqui, isso é por aqui, então você perdeu. Não há mudança. Então eu quero sair daqui hoje triste. Porque você tem que mexer. Porque se não mexer não vale a pena. Isso. É isso que a gente tem que pensar. É, correto. Se mudou a afeição no rosto da gente, que bom que mudou. E que não tem só a afeição da gente, que mude tudo. o que aconteceu aqui? Por que a gente foi aceitar aquilo tudo? Então a gente sente isso. É, porque a gente quer ser diferente. A afeição muda. Porque Começa a perguntar. a gente não queria desde o começo isso na vida da gente. Correto. É isso mesmo. Então, a gente fala, muda a filosofia, porque ele fala, poxa, por que eu não corrigi isso desde quando começou? Não está certo? É isso mesmo, Paulo. E olha, quem dera a gente tivesse aprendido. O nosso grande questionamento hoje é sempre esse, né? Por que a gente não aprendeu desde o início? Por que a gente não teve a chance? E hoje a gente está no judaísmo, a gente sempre comenta. Poxa, por que a gente não, desde o início, quando a gente veio para cá, a gente já não aprendeu certo? Quer dizer, a gente teve que passar 30 anos, a dona Sebastião com 70, 80 anos, a sua mãe com 70, 80 anos, a minha avó com 80 anos, a gente está no judaísmo há 5, quer dizer, 75 anos que aparentemente parecem que foram perdidos. Mas não foram perdidos, sabe por quê? Porque foi o que Deus disse ontem para a gente quando Ele falou: eu estou com vocês em todo o tempo e eu não vou deixar vocês. Então, bonito, Viu? Papai isso. falou ontem. Papai falou isso ontem, isso é bonito, porque assim, mesmo no erro, você entende, Jéssica, dizendo, mesmo no erro, mesmo na falha, mesmo nos problemas, mesmo a gente olhando para o externo, mesmo a gente fazendo, como o perdão da palavra, uma carta atrás da outra, Ele está ali. Aí está aquela palavra de sofrimento. Ele está ali, ele sofreu, entendeu? Ele está. E esse sofrimento, ele não foi o que fez a gente chegar até aqui. Sem judaísmo, no cristianismo, no catolicismo, no espiritismo, porque sofrimento não escolhe religião, certo? Não. É isso mesmo. Todos. Não escolhe religião, todos sofrem. É. E saindo desse momento, a gente sai da hipocrisia. Então é isso que é bonito. Então se a gente está saindo daqui hoje bravo, irritado, que bom. Que bom. Entendeu? Ninguém está achando ruim com você, não é isso? Esse tipo de coisa não falta. É? Olha, então ninguém está saindo daqui. Então, não julgue pelo teu olhar nesse sentido. Você tem que ser o primeiro a sair daqui, como nós. Entendeu? Não é assim. Não, eu tô lembrando uma foto que do Facebook traz recordação, e a foto que estava pedindo para eu publicar é uma que eu estava segurando o Gabriel no colo. Eu estava todo bonito, magro, né? Segurando ele no colo, aquela carinha tão meiga de criança, né? E aí eu li embaixo o Facebook falando assim, há 6 anos atrás. Aí, Uma coisa tão legal, a gente tem tanto problema com o interno. Agora vou dar o seu exemplo. O Rafael é o tipo de pessoa que ele tem problema interno e ele não fala. Então, assim, para eu tirar as coisas dele, eu levo uma semana, literalmente. E eu sei que ele não está bem. Por quê? Porque ele externa o rosto. Então, hoje de manhã, quando eu olhei para ele, eu sabia que ele não estava bem. Se eu falar para ele que ele não está bem, que eu falo para ele, amor, o que você tem? Aí ele fala, não tem nada. Mas eu sei que tem alguma coisa ali. Então, assim, não é só ele, todos nós somos assim. Mas eu estou dando exemplo dele porque está no nosso meio aqui. Ele é assim. Então, eu levo uma semana para tirar alguma coisa dele. Ele leva dias para desabafar. A facilidade que ele tem de ouvir vocês, gente, o Rafael não fala. Rafael não fala. Ele vive dentro de uma bolha. mas Não falamos sobre eu isso, sei, mas para onde que eu vou? né? Não, sim. Não, falta falar que é o seguinte, que a gente fala que quando está com problema, a primeira coisa que a pessoa se desconecta é de Deus. Não é uma
Eu faço ao contrário. A primeira coisa que eu me desconecto é das pessoas. Então, mas quem está lá de fora não sabe. Então, esse é o maior problema. Entendeu? Então, você acha que o problema é com você. Você acha que o problema é com o vizinho. A pessoa não chega para você e fala, olha, eu estou me desconectando. Você não faz isso. Amor, Não. estou me desconectando. Vou ficar uma semana conectado sem perto. Você não faz isso. Então, a gente está lá de fora, já fica o saber. Então, você entende? O ser humano, de uma forma geral, ele é assim. E aonde, aí eu te pergunto, aonde que você demonstra? Não é no externo? Sim, todo mundo é no externo. Você se irrita, ou você fica chateado, estou falando de você, mas Não tem problema. entendeu? É um livro aberto. Entendeu? Então, aonde que aparece, que transparece? No externo. E aí você percebe que tem alguma coisa, como você mesmo disse, para resumir e fechar. O problema está dentro. Dentro. Sempre é dentro, gente. Está dentro. E consertando o que está dentro, você conserta o caminho de volta com Deus. Está dentro. A gente foi tirado dentro. De dentro. Aí pronto. Ou seja, o trauma sempre é dentro, só que ele é expressado do lado de fora. Eu concordo com o que a Andréia falou, só que eu só vou colocar uma coisa a mais aí, que é eu, Jéssica, tá? Eu tô falando por vocês, mas eu, Jéssica, eu não vou sair daqui triste, porque eu gosto de ouvir a verdade, porque isso faz com que eu reflita mais e comece a tentar mudar mais, porque isso combate o que eu vejo e falo, poxa, mas então é inadmissível o que eu tô vivendo, então eu não quero ser hipócrita, uma vez que eu não posso ser hipocrisia. Isso é eu, tá? Tá triste no fator dele, pensar que, pô, será que ainda você é hipócrita? Só, mas o fato de mim é sair daqui querendo melhorar. Eu entendi. Tanto é que eu dei a ideia do parque de diversões. A gente vai lá para se divertir, na verdade a gente sofre. Só que depois a gente conta sobre o sofrimento com maior alegria, né? Não é? Isso. E você pode perceber que as besteiras da nossa vida, a gente conta com alegria. Né? A avó contou ontem para mim, que eu comentei lá ela me falou do galo. Ué, quando ela teve o negócio do galo lá, foi só tristeza. O episódio, né? Que roubaram o galo dela, mas o galo era quase uma pessoa, né? E se ele fosse lá no... Só que quando você fala alguma coisa triste que aconteceu, a gente fala agora com alegria. Tá? Podemos terminar? Porque isso é um assunto inesgotável. Se ficar aqui mais 1 hora, a gente vai ter um monte de coisa para poder abordar. Tá bom? Então vamos encerrar.